Aleluia! Glória a Deus! Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, Facebook, YouTuber, todos que ouvirão esta mensagem com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Nesta oportunidade, vamos aqui trazer uma mensagem aonde um assunto muito polêmico, difícil de chegar a um denominador comum. Mas, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, única regra de fé para todos que crê em Jesus. A Bíblia, ela diz que o meu povo, ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque vós rejeitastes o meu conhecimento, diz o Senhor, rejeitarei a vós e aos vossos filhos, para que não sejais reis e sacerdote diante de mim. Oséias 4:6. A palavra de Deus também nos exorta, o próprio Senhor Jesus, dizendo que devemos estudar cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuideis de ter vida eterna, e são elas as Escrituras que testificam de Jesus. Amém? Amados, e nesta oportunidade, dia 7 de julho, madrugada de domingo, vamos falar aqui a respeito do cristianismo e religião. O que é religião e o que é cristianismo. E a terceira, que é mais importante, que é o foco desta mensagem, o que é igreja? Porque muitos dizem, eu vou para a minha igreja. Outros dizem, eu vou para a casa do Pai, referindo-se à igreja. E o que é que a Bíblia fala a respeito de igreja? A igreja a respeito da casa de Deus e a respeito de religião. Como eu já disse, Jesus disse, seja todo homem mentiroso, Deus único, verdadeiro. Passarão céu e terra, disse-lhe Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Sem delongas, vamos para a mensagem cristocêntrica, onde Cristo, ele é o centro de tudo. Amém? Glória a Deus. Existe erroneamente aonde muitos cristãos pronunciam igreja como templo, os católicos dizendo que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo e os demais religiosos, cada um professa que a sua religião é a verdadeira. E a verdadeira é a palavra de Deus. Então, esta é a única regra de fé. Nela é que nós, cristãos, nos baseamos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Então, esta palavra, a Bíblia Sagrada, olha aqui, defesa da fé. Bíblia de estudo, defesa da fé. Então, o que está nela, na Bíblia, é o que vale. Não é o que eu falo, não é que qualquer outra pessoa fala.
mas é o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Amados, e vamos para o texto bíblico, aonde vamos tirar dúvidas à luz da palavra. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E começaremos pela passagem mais controvérsia, digamos assim, aonde os católicos diz: quem fundou a Igreja Católica foi Jesus Cristo. E ele se baseia neste versículo, nesses dois versículos, que está em Mateus, seu capítulo de número 16, verso de número 18 e 19. Então, Mateus 16, o verso 18, depois de Jesus ter feito uma pergunta a seus discípulos, e Jesus indagou o que é que o povo dizia, quem era Jesus. Aí foram dizendo, uns dizem que tu és João Batista, outro dizem que tu é Elias, outro dizem que é um dos profetas. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: e tu, o que dizem? O que diz você quem eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e diz: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus vai falar a seguinte palavra para Pedro: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Verso 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Aleluia. Verso 18. Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro. Aleluia. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, NVI, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Verso 19. É aqui que os católicos se baseiam que Jesus fundou a Igreja Católica. Eu darei a você a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, por conta desta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, indagando o que é que o povo dizia quem ele era. Aí foram dizendo, uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro um dos profetas. Aí Jesus pergunta para ele: e vocês, o que diz? Quem eu sou? Aí no verso de número, aleluia, 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você, por carne ou sangue, mas meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Bom, oremos. Pai, aqui está a tua bendita palavra, viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor,
Que o Senhor venha tirar todo o bloqueio dos irmãos, dos amigos, o de perto e de longe. Pai, revelando a tua bendita palavra, repreenda o cansaço físico e espiritual, tira o bloqueio, o sono e fala por meio do teu Espírito nos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, irmãos, amigos, que me ouvirão esta mensagem, não sei o dia nem a hora, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Os católicos, eles batem com o pé firme que por conta dessa passagem, Jesus edificou a Igreja Católica. Por quê? Eles dizem, na sua ignorância, que Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. Quando Deus não levantou nenhum Papa para começar. Primeiro, a Igreja Católica, ela só foi sido firmada como Igreja Católica no tempo de o imperador Constantino, lá por volta do século III, no ano de 312 por aí, mas foi mais tarde, por volta dos anos 384, se eu não estou enganado, mas através desta passagem, eles dizem que, na verdade, a Igreja Católica é a única igreja que Cristo deixou na terra. E ele também devia deixar as sandálias deles, as idolatrias, a incredulidade, porque tudo isso é religiosidade. Não vem de Cristo, não é de Deus. Como eu disse, Deus não levantou nenhum Papa. E por conta dessa passagem, eles dizem que Pedro é o primeiro Papa. E agora estão com a conversa. Quem fundou a Igreja Católica foi Pedro e Paulo, que ele chama de São Pedro e São Paulo. Mas vamos ver quem foi que Deus chamou. Carta Paulina à Igreja de Efésio, no seu capítulo 4. E o verso 11 diz assim, aleluia, Efésios 4, 11. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Não tem Papa. Esse negócio de Papa é invenção humana, não é de Deus. Para começo de conversa. Então, Pedro, ele fez parte do apostolado de Cristo, sim. Foi o líder da igreja, sim, mas nunca foi Papa. Mas não foi só a Pedro que Jesus deu autoridade para que ele ligasse na terra, ser ligado no céu. Não foi só a Pedro, porque no capítulo de Mateus também, agora no capítulo de número 18, o Senhor vai dar autoridade a todos os outros apóstolos que ele havia dado a Pedro. Naquele momento ele deu a Pedro, porque foi Pedro que disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, tu também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra, no original é pedra pequena, edificarei a minha igreja, disse Jesus. Primeiro, não foi Pedro que fundou a Igreja Católica, ou igreja alguma. A igreja
ela é fundada em Cristo. Vamos falar sobre isso biblicamente. Mas em Mateus 18. E aqui também entra alguns erros dos evangélicos. Quando eles dizem, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus. Está errado. Quando diz vamos para a igreja e quando diz vamos para a casa de Deus. Vamos mostrar isso na Bíblia, que não é bíblico. Isso podemos até falar, mas não é bíblico. Biblicamente, igreja somos nós. Primeiro que Jesus disse a Pedro, não vou edificar a minha igreja em pessoas, não é parede. Em você, Pedro, edificarei a minha igreja. Está falando em pessoas. E a Bíblia vai dizer exatamente sobre isso. No capítulo 18, quando ele diz assim, verso de número 18, porque ele tinha dado a Pedro, primeiramente, a autoridade de que o que ele ligasse na terra seria ligado no céu. E não é uma chave, é palavra. E diz assim, 18 de Mateus, verso 18. Digo a verdade, tudo que vocês, plural, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Agora, ele vai falar. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre a qual pedirem, isto será feito a vocês, por meu Pai que está no céu. Chama atenção agora o 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 pessoas, em meu nome, disse Jesus, estarei no meio deles. Logo, não é num lugar específico chamado igreja, erroneamente como falamos nós cristãos. Porque igreja é onde se reúne pessoas. A partir de 2 ou 3 já é igreja. Ele está no nosso meio. Ele não disse, eu só vou estar quando você está reunido na Assembleia, na Batista, Adventista, Católica. Não disse isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Primeiro, cai por terra essa história que Deus, Jesus, inaugurou a Igreja Católica na terra por meio de Pedro. Pedro nunca foi papa. Pedro foi apóstolo. Aleluia. Um dos apóstolos, um dos 12. E como já falamos em Efésios 4:11, existe 5 ministérios: o apostólico, profético, evangelista, pastoral e de mestre. Não tem papal, como eles dizem. E ainda dizem que eles têm um papa, têm um líder. E nós evangélicos não temos nenhum líder. Está enganado o nosso líder. Ele não morre. Ele reina para sempre. Vamos ver o que Pedro fala sobre o nosso líder. 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. O apóstolo Pedro diz assim, aleluia, glória a Deus. Portanto, apelo para os presbíteros neste contexto é pastor,
Olha o que Pedro diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Pedro falando, ele não era apóstolo? A palavra apóstolo, meus amados, para quem não sabe, significa enviado. E vamos falar sobre isso. Então, presbítero era pastor. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei, aqui tá vendo? Presbítero, pastor. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, amor, dinheiro, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, aleluia, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O Papa deles morre, o nosso Supremo Pastor vive eternamente. Amém? Então, primeiro, Papa não é bíblico, é título humano. Segundo, Pedro nunca foi Papa, ele foi apóstolo e pastor. Quando Jesus, ele, ouça bem, isso é Bíblia, quando ele ressuscitou, em João Evangelho, seu capítulo de número 21, aí Jesus vai dizer o seguinte a Pedro. Primeiro, Jesus confronta Pedro com 3 perguntas. E as 3 perguntas é uma só, mas ele repete 3 vezes. E qual é a pergunta? Vamos a ela. João 21, verso 15. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro, sem, digamos, perder tempo, disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes? Vou revelar. Aí disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Aleluia. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João: você me ama? Segunda vez. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus pela segunda vez: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Agora Pedro refletiu. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Sabe por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes? Porque Pedro tinha dito, mesmo que os outros abandonassem Jesus, antes de ele ser crucificado e preso, ele disse que estava pronto de ir com Jesus à prisão, à morte. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E assim sucedeu.
quando Jesus está ressurreto, aqui aparece para eles, aí Jesus chega para Pedro e pergunta 3 vezes. Pedro, na primeira, afirmou como sempre. Na segunda, a mesma coisa. Mas na terceira, ele se lembrou que Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Aí ele disse, tu sabes, Senhor, todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Então, na verdade, por 3 vezes Jesus disse, apacente minhas ovelhas. Então, não foi Pedro papa. Pedro foi pastor de ovelhas. Ser humano, nós, não é animal. A Bíblia diz que nós cristãos somos ovelha. Porque ovelha é um animal dócil. Ovelha convive em rebanho. Os bode é individualista, vive solitário. E quando se confronta, vão à via de fato, até a morte, para ser dominador. Enquanto as ovelhas não. Por isso que Jesus chamou nós cristãos como ovelha. Mas um detalhe importante. Em lugar nenhum da Bíblia se chama, por exemplo, os católicos de católico. Mas na Bíblia chama assim, 3 vezes cristão. E uma delas, quem fala é Pedro, e as outras 2 é Paulo. Vamos ao texto. Tudo isso para entrar na mensagem. Vamos ver o que diz. Pela primeira vez, aonde foi chamado cristão, em Atos dos Apóstolos. Seu capítulo de número 11, 26, diz assim: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja. E a igreja aqui não é parede, é pessoas. E se reuniu com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Não está dizendo igreja católica de Antioquia. Não está dizendo igreja batista de Antioquia. Igreja adventista de Antioquia. Não está dizendo a igreja Assembleia de Antioquia. Falou aos cristãos de Antioquia, a cidade. Então vamos lá. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. E os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Em Antioquia, a cidade, os discípulos foram chamados de cristão. Pela primeira vez. Quando Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia. A segunda vez foi quando Paulo ele estava diante do Sinédrio fazendo sua defesa. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 28. Então Agripa, que era o rei, disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer-me a me tornar-me cristão? Essa é a segunda vez. E agora o rei abordando Paulo, porque Paulo estava dando discurso sobre o caminho que é Jesus. Por isso que ele estava sendo preso e acusado pelo judeu. Porque os judeus, até o dia de hoje, é uma seita. O judeu não aceita
que Jesus é o Messias. Por isso, muito que segue essa seita do judaísmo, todos eles estão debaixo de maldição. Vamos à terceira vez, e agora é o próprio Pedro, aleluia, falando pela terceira vez a palavra cristão. 1 de Pedro 4,16. Primeira carta de Pedro 4,16. Contudo, se sofre como cristão, Pedro falando para a igreja, para as pessoas, não é parede. Contudo, se sofre como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome, Jesus. Aleluia. Bom, já fica claro que, primeiro, a Igreja Católica, ela não foi fundada por Pedro, porque Pedro nunca foi papa. Pedro foi cristão, apóstolo, quer dizer enviado. Mas quando ele estava no templo, que muitos chamam de igreja, ele era pastor. Porque foi isso que Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E na sua primeira carta, capítulo 5, verso 2, ele dá testemunho aos presbíteros da igreja, falando das pessoas. E ele diz que ele falava na qualidade de presbítero. Aleluia. Glória a Deus. Mas a questão, porque existe tanta denominações e muitos erroneamente diz que a sua é a verdadeira. Por exemplo, a igreja denominada Batista, denominada Assembleia, denominada Adventista, denominada Presbiteriana, e uma infinita delas. Na verdade, é para ter um endereço, isso mesmo, um endereço para se juntar. Porque congregação é isso, ajuntamento, assembleia. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome estou no meio de vós. Mateus 18, verso 20. E falando sobre igreja, vamos provar que não podemos, na verdade, dizer literalmente que aquele templo que se chama igreja, muitos erroneamente, ali não é igreja. Ali é um local de ajuntamento, um lugar onde se reúnem para adorar, para buscar ao Senhor. Primeiro que a palavra diz assim: congregai. A congregação é quando nós nos ajuntamos, reunimos. Também tem o nome de assembleia. Creio eu que a Assembleia de Deus aproveitou este nome, reunião, que é assembleia, e colocou seu endereço como assembleia. Então, onde tem uma congregação por nome assembleia, ali, por exemplo, se reúne os cristãos, como também batista, como também todas as igrejas pentecostais. Porque as igrejas que não são pentecostais, por que pentecostais? Porque as pentecostais não são aquela que muita gente acha que é falar em línguas estranhas o tempo todo. Não. Porque a igreja de Cristo, ela foi firmada nos apóstolos e através do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vamos ao texto. Atos dos Apóstolos,
capítulo 1 e o verso 8. Jesus disse assim: quando ele estava ressurreto, passou 40 dias aqui na terra. Em Atos, ele reunido com os seus discípulos, e o texto vai falar, verso 6. Glória a Deus. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Verso 7. Ele lhe respondeu: não lhe compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha. Olha aqui, serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele não disse em Roma, ele não disse em Jerusalém, disse em toda a cidade, até os confins da terra. Então a palavra apóstolo é enviado. E vamos falar sobre isso um pouco mais. Então, no capítulo 2 de Atos, aí diz que no dia de Pentecoste, que era a festa mais importante do ano, que eram 3 festas, da cabana, da colheita e do Pentecoste. Então, a descida do Espírito Santo. Foi aí que foi inaugurada a igreja. Primeiro, a igreja foi inaugurada no Pentecoste, Atos dos Apóstolos 2. Onde? Jerusalém. Não foi Roma. E Pedro não era papa. Pedro era apóstolo e também pastor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que fala igreja pentecostal. Por quê? As igrejas que não são pentecostais, por exemplo, tem igreja batista, que elas são tradicional, não é pentecostal. Mas tem igreja batista renovada, essas são pentecostais. A igreja, por exemplo, várias igrejas aí, não precisa estar dando nome, mas muitas que não for pentecostal é porque não tem a doutrina do Espírito Santo, nem a dos apóstolos genuinamente. Muitas até falam, mas se olhar biblicamente estão fora. Glória a Deus. Então já ficou claro que igreja somos nós. Igreja é ajuntamento de pessoas, não é parede. Então, porque tem um nome para dar endereço, para que as pessoas vão congregar. A palavra congregar é homenagear. E nós nos reunimos para homenagear a Jesus. Ele é o dono da igreja, não é católica. Ele é o dono da igreja cristã. Porque ele na Bíblia, por 3 vezes, os apóstolos foram chamados de cristão. Primeiro lugar, que ele foi chamado de cristão, quando Paulo estava em Antioquia, mas Barnabé. Atos, capítulo de número 11, verso 26. Segunda vez, quando Paulo estava dando testemunho diante de Festo. Aliás, o rei Festo, isso. Em Atos, capítulo 26, verso 28. Aí, interessante que Festo falou para Paulo o seguinte:
em tão pouco tempo, você quer me tornar um cristão? Aí Paulo vai dizer, não somente você, ó rei, mas todos, como eu, exceto essas algemas, porque Paulo estava preso. Então ele diz assim, aleluia, glória a Deus. Atos 26, verso 28. Então, Agripa, não foi Festo, rei Agripa, disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Verso 29, Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem e se tornem como eu, cristão. Agora o verso, a parte final. Menos esta algema, porque ele se tornasse como ele, não preso como algemas, mas como cristão. Aleluia. Glória a Deus. Então já está provado. Primeiro, que Igreja Católica não foi Jesus que fundou. Pedro, muito menos, foi Papa. E não existe essa palavra na Bíblia, Papa. É invenção humana. Então eles usam esse texto para dizer, de Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe que Pedro não é parede, Pedro é pessoas. É uma pessoa falando que Pedro ia ser exatamente o pastor para pastorar as ovelhas, como está lá em João, Evangelho, capítulo 21, verso 15, a seguir. Glória a Deus. E também nós cristãos falamos, vamos para a igreja. Esse conceito está errado, porque a igreja somos nós. Poderíamos dizer, vamos para o templo adorar a Deus. Aí sim, não igreja, porque a igreja somos nós. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3, não fica dúvida, mas vamos ler vários textos. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 diz assim, glória a Deus, vocês não sabem que são santuário, olha aqui, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele não habita naquela parede, naquele templo. É em nós. Quando aceitamos a Jesus e quando nos afastamos do mundo com as suas práticas, aí ele habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, olha o que ele vai dizer. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ainda no 1 Coríntios 6, e o verso de número, glória a Deus, 17. Fica melhor do 18. 1 de Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Parede não tem corpo. Fora do corpo. E os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Verso 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Verso 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifica a Deus no corpo de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, falando ainda de casa de Deus, como muitos dizem, vamos para a casa de Deus. Falando do templo, não é lá que é casa de Deus. Somos nós casa de Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Aleluia. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 3, verso 6. Ele vai dar ênfase a Jesus e depois fala de nós. Mas Cristo é fiel como um filho sobre a casa de Deus. E essa casa de Deus somos nós. E se é que apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos, que é Jesus. Então, casa de Deus somos nós. Não é aquele templo. Aquele templo ali é o endereço para você e eu congregarmos, ajuntarmos, para glorificar o Senhor, exaltar o nome dele e aprender uns com os outros. E obviamente que neste lugar, que é consagrado a Deus, que infelizmente muitos, Deus nem está mais lá, só Jesus na causa, porque o nome dele não está sendo glorificado. E onde o nome dele não é glorificado, ele não está no nosso meio. Muitos estão glorificando homens, cantores, pregadores, e Jesus nem é lembrado em muitos lugares. Por exemplo, quando em determinada congregação, aí diz, vem cantora tal, aí as pessoas vão tudo para ver a cantora, não é para ver Jesus. Quando é um cantor famoso, vai ver o cantor famoso, pregador, pregadora famosa, vão ver os pregadores, não é Jesus. Porque se não tiver essas atrações, a congregação fica vazia. Percebe? Deus seja louvado. Aí Paulo, agora falando em Atos, quem escreveu Atos foi Lucas, mas a fala aqui é de Paulo. Atos 17, verso de número 24. Olha o que Paulo fala. Verso 24 de Atos 17. Mas, para entender melhor, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Anteniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Porque tinha vários deuses, imagem, dando nome aos seus deuses. Mas tinha lá um lugar assim: ao Deus desconhecido, não tinha imagem. Aí Paulo vai pregar sobre esse Deus desconhecido para eles. Aí ele vai dizer no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templo, outra versão, em santuário, feito por mão humanas. Ele não é servido por mão de homens, como necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aleluia! E aqui vai para os católicos.
verso de número 26. De um só, falando de Adão aqui, de um só, ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveria habitar. Agora o verso de número 27. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Agora o verso 28 chama atenção para os católicos que ouvirá esta mensagem. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura. É semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam de estar cultuando imagem de escultura, fazendo imagem de escultura, dando nome de Pedro, dando nome de Maria, dando nome de Paulo, se prostrando para ele, achando que eles podem fazer alguma coisa. Pode não. Eles fizeram muitos pelo Evangelho quando estava aqui. Mas hoje não tem parte com esse mundo. Mas quando Deus vier buscar a igreja, que não é parede, somos nós que tiver com a vida no altar, não são todos. Os que tiverem com a vida no altar, não abrir piscar de óleo, ó. É assim, não abrir piscar de óleo. Como está escrito, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 22. Quem tiver com seu nome escrito no livro da vida, é todo aquele que está com sua vida no altar. No abrir piscar de olhos, seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares. Então parede não vai ser arrebatada, ela vai ficar, vai permanecer. Glória a Deus. E no capítulo 24, verso 24 do capítulo 17 de Atos, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O escritor aos Hebreus diz, 3,6, casa de Deus somos nós. Já ficou claro que igreja não é parede, é pessoas. Agora, como eu disse, são denominações com endereço para ter ajuntamento, para todo homenagear a Jesus. Que infelizmente, em muitos desses lugares, Jesus já ficou em segundo plano. Mas, naquele grande dia, vão prestar conta. Enquanto a vida há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, está errado quando dizemos, vamos para a casa do Senhor. Casa do Senhor somos nós. Hebreus 3,6. Está errado quando diz, vamos para a igreja. Igreja somos nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Mateus, capítulo 18, verso 20. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Glória a Deus. Quando Jesus, ele ressuscitou, em Mateus, seu capítulo de número 28, também está em Marcos 16, do verso 15 ao 20. Mas eu prefiro mencionar Mateus. Mateus diz assim, Mateus 28, 18 ao 20. Toda autoridade, disse Jesus, foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão
A palavra igreja, ela significa, no original grego, é uma palavra grega que se chama eclésia. Eclésia. Eclésia quer dizer tirado para fora. Foi isso que Jesus disse. Eclésia, para fora. Vão por todo o mundo ou por todas as nações. Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Estarei com vocês até o fim e consumação do século. Se nós guardarmos a sua palavra no nosso coração, e guardar é praticar, aí sim, Ele estará conosco. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 9, verso 1, como também está em Lucas 10, verso 1 a seguir, mas vou falar só Lucas 9, 1, diz assim. Aleluia. Glória a Deus. Reunindo os 12 apóstolos, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E enviou, verso 2, enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele levantou 12 apóstolos, quer dizer enviados. Mas quando estava no templo, que é um lugar para se reunir, ele era pastor, outro era profeta, outro era mestre, outro era evangelista, porque em Efésios 4, verso 11, o Senhor levantou 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que somos nós, igreja. Amém? Deus seja louvado, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No capítulo de Efésios 2, olha que Paulo fala concernente à igreja. Efésios, capítulo 2. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Verso 18 ao 22. Diz assim. 18. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo, Jesus Cristo, como pedra angular. Por isso ele diz: Pedro, tu és pedra, pedra pequena, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Paulo diz: edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem
morada de Deus por seu Espírito. Então, morada somos nós. O Espírito Santo habita naquele que deixou o mundo com suas práticas, suas paixões, suas tradições. E a Igreja Católica não deixou as práticas do mundo, não deixou as tradições de adorar ídolos, adorar pessoas, a estar na prática do pecado, bebendo, fumando, se prostituindo, porque a Igreja Católica, aliás, o templo católico, porque a igreja somos nós, mas eles chamam Igreja Católica. Como muitos cristãos chamam a Igreja Assembleia, a Igreja Adventista, a Igreja Batista, mas são endereço, denominações. O correto é esse. Denominação Batista, denominação Assembleia, porque a igreja somos nós, santuário de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome daquele que reina e vive para todo sempre. Já chegando, meus amados, para o final desta mensagem, ainda em 2ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele deixa mais uma vez claro, diz assim, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, vou ler até o 4. O verso 1 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, o corpo, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, aleluia, uma casa eterna nos céus, glória a Deus, não construída por mãos humanas, porque Deus não habita em templo, aleluia, feita por mãos humanas. Atos 17, 24. Não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é moral seja absorvido pela vida. Ainda 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Amém? Então, Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Igreja somos nós cristãos. Na Bíblia não menciona Papa, na Bíblia não menciona católicos, mas menciona 3 vezes cristão. Em Atos dos Apóstolos 17, verso 26, Atos dos Apóstolos, capítulo, aleluia, 17 e 26, não, 11 e 26. Atos 11, 26, e também em Atos 26, verso 28, e 1ª carta de Pedro 4, 16. 16 não, 14. Glória a Deus. Então o próprio Pedro fala, se nós sofremos como cristão, não como católico, não como adventista, não como batista, não como assembleiano, mas como cristão, porque cristão vem de Cristo, somos pequenos Cristo. Amém? Amados, então, na verdade, casa de Deus somos nós. Igreja de Deus somos nós.
Santuário de Deus somos nós. Agora, denominações, tem várias. Assembleia, Batista, Adventista, tem Mormons, muita seita como igreja, mas não são igrejas, são denominações. Por isso, vamos buscar o Senhor. Dando a Ele por meio do nosso corpo, porque vamos prestar conta sobre esse corpo. Tudo que nós fizemos nesse corpo, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo abra as mentes e os corações e continue falando grandemente em nossos corações, nos guiando, aleluia, para um dia estarmos com Deus Altíssimo, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembre-se, em Efésios 4, verso de número 30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado, está em nós, selado. E se você e eu entristecer ele, que Deus tenha misericórdia, porque se o Espírito Santo abandona o nosso corpo, não tem mais jeito. Mas se ele está em mim e em você, aí sim há esperança. Não entristeçar o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção, que é o arrebatamento. Amém? Fique todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos ricamente, com toda a sorte de bênção, principalmente espirituais, mas também materiais. Amém? Shalom, Adonai, um grande abraço.